E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu vou esclarecer para vocês uma das dúvidas mais comuns de quem é cristão. Será que beber é pecado? E se eu beber moderadamente, será que eu posso? Ou eu vou estar desagradando a Deus? Então eu vou mostrar para você com base no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai ter uma opinião concreta a respeito desse assunto. Tá bom? Eu falo isso porque quando eu me converti, há 15 anos atrás, quando Jesus entrou na minha vida, eu entendi que o crente não pode beber. Mas eu não tinha uma resposta para dar para as pessoas. Muita gente perguntava, então quer dizer que agora você não bebe mais? Porque as pessoas lá fora acham que o crente, a única coisa que ele deixa de fazer é parar de beber, parar de ir em festa. Eles acham que isso, só isso, é obedecer a Deus. E então eu respondia, não, eu não bebo mais porque eu não sinto mais vontade. Mas eu não sabia responder a elas. Então eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique aqui embaixo, inscrever-se, para você receber os meus próximos vídeos. E do lado vai aparecer um símbolo de um sino, clica nele também, para você receber aí direto no seu celular a notificação, tá bom? Então esses dias um rapaz me perguntou o seguinte, pastor, lá em Efésios capítulo 5, diz que nós não devemos nos embriagar. Mas isso quer dizer que então eu posso beber moderadamente? Então eu vou ler para você essa passagem, está em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então eu quero deixar algo bem claro para você. Na Bíblia não existe nenhum versículo que proíba o consumo de bebida alcoólica. O que a Bíblia faz é nos alertar contra a embriaguez. E esse versículo diz que não devemos nos embriagar com vinho, pois ele nos leva à libertinagem. Ou seja, a pessoa que se embriaga, ela faz coisas que ela não faria normalmente. Ela abusa da liberdade que Deus deu para ela e nós devemos tomar muito cuidado. E a Bíblia nos ensina a sermos sóbrios, vigilantes, para não cairmos em tentação. Então a bebida, ela pode ser a porta de entrada para vários outros pecados. Tá certo? Então tome muito cuidado. E eu vou ler para você aqui 3 versículos do Antigo Testamento e depois eu vou ler umas passagens do Novo para você entender claramente que a embriaguez é condenada e proibida por Deus. Tá bom? A primeira delas está lá em Provérbios capítulo 20, o versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Aqui está dizendo que nós não devemos nos deixar dominar pela bebida. Não está dizendo que é pecado beber. Está dizendo que é muito perigoso a bebida. Está dizendo que o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que beberam demais e deram trabalho, né? Pessoas que caíram pela rua, que fizeram um escândalo. E eu já ouvi a história, infelizmente, de um pastor que morreu de cirrose. Isso mesmo, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele começou a beber, estava passando por lutas, e quando ele menos percebeu, ele já estava totalmente dominado pela bebida. Então nós devemos entender uma coisa, a bebida é perigosa. Não está dizendo nesse versículo que é pecado, mas está dizendo que é perigosa e não devemos nos deixar dominar por ela, tá bom? Eu vou ler o próximo capítulo que diz assim, Provérbios 21. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Aqui nós vemos que o alerta é para quem ama demais a bebida. Não está dizendo, como eu disse, que é pecado, mas está dizendo que é perigoso você amar a bebida porque você pode passar muitas necessidades. E aqui está dizendo que quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. É interessante a gente observar que o vinho e o azeite estão no mesmo patamar. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte, se você amar os prazeres acima de tudo, a tua vida vai para o buraco. É isso que esse versículo está querendo dizer. Porque o azeite está relacionado à comida e o vinho à bebida. Ou seja, os prazeres dessa terra podem sim nos levar para uma vida arruinada se nós não tomarmos cuidado. E eu vou ler mais um versículo que está lá em Provérbios 23. Não andem com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empatufam de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Então perceba aqui que o alerta, novamente, é para quem bebe demais, para quem come demais. Isso é pecado, a embriaguez e a glutonaria, que é a gula. Então aquela história que as pessoas contam que o crente não bebe, mas come demais,
É errado. Eu já falei isso várias vezes, mas eu sei que a Bíblia condena a gula e condena a embriaguez, tá certo? Então aqui nós vemos que o bêbado e o glutão, ele vai se empobrecer. Não está dizendo da pessoa que bebe moderadamente, que bebe uma vez no final de semana, que bebe junto com a família, não está dizendo isso, tá bom? Então não respondi ainda, mas você mesmo vai tirar as suas conclusões. E agora eu vou ler algumas passagens no Velho Testamento ainda, mostrando que o vinho, ele traz também alegria. Eu não sei se você sabe, mas o vinho na Bíblia, ele representa alegria. E eu vou ler para você uma passagem que está lá em Eclesiastes 9. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Então perceba aqui que o vinho, ele é descrito como uma recompensa divina, como uma recompensa pelas obras boas que você fez. Então ele é sinônimo de alegria. E eu vou ler o capítulo seguinte, diz assim, ó: o banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Então perceba aqui que não existe uma proibição em relação ao vinho. Pelo contrário, aqui está assimilando o vinho, ou seja, a bebida, ao momento alegre, ao momento de diversão. E talvez você esteja se perguntando, mas e no Novo Testamento? É verdade, no Novo Testamento Jesus transformou água em vinho e depois da Santa Ceia, ele provavelmente bebeu o vinho. Eu vou mostrar para você. Mateus capítulo 26. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Perceba que Jesus disse que ele não beberia mais do fruto da videira, ou seja, ele não beberia mais vinho. E nós vemos também o apóstolo Paulo certa vez repreendendo as pessoas, que as pessoas estavam se embriagando com vinho durante a ceia. E isto é errado. Mas aqui tudo indica que Jesus havia bebido vinho. E o que há de errado nisso? Me responda. Agora a questão é, o vinho daquela época não é igual ao vinho de hoje. O vinho daquela época não tinha tanto fermento. E é normal que as pessoas bebessem vinho naquela época, porque a água de antes não tinha o tratamento que nós temos hoje. O saneamento básico não tinha isso. Então as pessoas achavam melhor tomar o vinho porque com certeza era mais fácil ele não ter contaminação de vírus, bactérias, tá certo? Então nós não podemos dizer que o vinho daquela época não tinha fermento. Não é correto dizer isso. Mas também não é correto dizer que o vinho daquela época é igual ao vinho que a gente tem hoje, tá certo? Então certamente tinha muito menos álcool do que hoje. E há uma passagem também lá em 1 Timóteo que o apóstolo Paulo ele recomendou a Timóteo tomar um pouco de vinho. Olha o que está escrito: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então perceba aqui que em momento algum proibiu o vinho. E nesse momento muitas pessoas devem estar dando glória a Deus, né? Oh, glória a Deus, então agora eu vou poder tomar à vontade, eu vou poder abrir a minha latinha de cerveja, eu vou poder beber o tanto que eu quiser. Mas aí vem a outra questão. Existem alguns limites que nós devemos obedecer. E eu costumo dizer o seguinte: a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas é viver nos limites estabelecidos por Deus. Se você perceber lá no Jardim do Éden, Deus colocou limites para Adão e Eva. Olha, vocês podem desfrutar do que quiserem, mas dessa árvore vocês não podem tocar. Se nós vermos no Velho Testamento, existiam vários limites. No Novo também existe. E o primeiro limite que eu quero te mostrar é a respeito da liberdade cristã. Poucas pessoas sabem disso, por isso eu quero te mostrar. Está lá em 1 Coríntios capítulo 8. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Perceba aqui que existe sim uma liberdade que todo cristão tem, mas você deve tomar cuidado para que isso não se torne uma pedra de tropeço para quem é fraco,
tá bom? Porque você talvez já chegou à conclusão, eu posso beber sim um pouco de vinho, eu só não vou me embriagar, eu vou tomar sim um pouquinho de cerveja, mas se você tomar perto de outra pessoa que é fraca na fé, essa pessoa pode pensar, o fulano tá bebendo, então quer dizer que eu posso também. Só que você tem o controle e a outra pessoa não tem. Ou seja, você está pecando, você está fazendo aquela pessoa se desviar, aquela pessoa perder o equilíbrio, e a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de moderação, Deus nos deu um equilíbrio, mas a outra pessoa talvez não tenha. E da mesma forma é com os ímpios. Se você beber num barzinho, por exemplo, num restaurante, e alguém souber que você é crente e a pessoa vê você bebendo, você errou, porque aquela pessoa vai pensar, nossa, o fulano está bebendo, mas ele é crente. Isso porque no nosso país a cultura é de que as pessoas que bebem são pessoas do mundo. E as pessoas que são cristãs, que seguem a palavra de Deus, elas não bebem. Então você está errando se você beber publicamente, tá bom? Porque isso vai prejudicar até mesmo a conversão de muitas pessoas. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, a liberdade que Deus nos dá está limitada ao amor ao próximo. Você não pode querer prejudicar, seja um ímpio, seja uma pessoa que não conhece a palavra, e nem uma pessoa que é da família da fé. Você não deve prejudicar ninguém. Então o conselho que eu te dou é, tome cuidado para você não dar um mau testemunho. Pense no que as pessoas vão dizer. Essa história assim, ninguém tem nada a ver comigo, cada um cuida da sua vida, não é certo. Nós devemos usar a nossa liberdade com moderação, com sabedoria e principalmente com amor ao próximo. E a segunda coisa que você deve prestar atenção é em qual é o seu limite. E eu quero ler para você uma passagem que está em 1 Coríntios capítulo 6. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então tem pessoas que bebem um pouquinho de cerveja, a pessoa já fica tonta. Ela não tem controle, ela não tem limite. Tem pessoas também que bebem um golinho sequer. E a partir dali a pessoa já começa a mexer com droga, a pessoa já começa a pensar besteira, começa a querer ir para o mundo, sabe? Então, tome muito cuidado para que nada te domine, porque isso é pecado. Se você for escravizado por algo, significa que você está pecando, porque Jesus te libertou. E a palavra diz lá em Gálatas 5, versículo 1, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não devemos deixar que nada nos escravize novamente. Então, tome muito cuidado. Se você souber que às vezes um copo de cerveja, uma taça de vinho vai te levar para o pecado, vai te afastar de Deus, é melhor você fugir. É melhor você fugir de todas as ocasiões que te façam pecar e cair em tentação, tá bom? Então preste muita atenção de como você tem lidado a tua vida espiritual, que é a principal. Nós não devemos nos embriagar, mas devemos nos encher do Espírito Santo. Então se embriague com as coisas de Deus. Busque cada vez mais a presença do Senhor e você vai estar sempre sóbrio para não ser enganado pelo diabo e para não sair da presença de Deus. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.